Quantos de nós já matamos espiritualmente também? Quantos de nós se preocupam para que os filhos tenham vestuário, comam adequadamente, tenham estudos, se estão doentes, corremos para o médico? Mas quantos de nós, muitas vezes, matamos os nossos filhos? Os nossos filhos estão tristes, ou cheios de raiva, amargurados, porque não tem pai ou a mãe ao seu lado. Quando não tem o amor aos pais. Imagine uma mulher que se apresenta na igreja, por exemplo, e diz: obrigado, meu Deus, por esses filhos tão bons que me destes. São tão bons que desde que o pai me deixou, odeiam seu pai e só me querem a mim. Sabe o que ela fez? Matou esses filhos espiritualmente, porque odiar é matar. Quantas vezes envenenamos os nossos filhos? Vocês não imaginam quanto dói a Deus em dispor, envenenar os filhos contra o pai ou contra a mãe. Deus não permite isso. Jesus mostrou-me que eu era uma assassina espantosa, que não só pequei quando abortei, como também financei muitos abortos. O poder que o dinheiro me deu fez-me cúmplice, porque eu dizia: a mulher tem o direito de ficar grávida ou não. Vi o livro da minha vida, doeu-me tanto, tanto ver. Anos mais tarde, e já adulta, uma menina de 14 anos, minha sobrinha, quando temos veneno dentro de nós, não damos aos outros nada de bom, e todos aqueles que se aproximam de nós estragam-se. Umas meninas, 3 sobrinhas minhas e a namorada de um sobrinho iam muito à minha casa. Como eu era a que tinha dinheiro, eu convidava-as e falava-lhes de moda, de glamour e de como exibir o seu corpo para serem atrativas e aconselhava-as. Veja como eu as prostituía. Prostituí menores. Esse foi outro pecado espantoso depois do aborto. Eu prostituía-as, porque eu aconselhava-as, dizendo-lhes: não sejam burras, meninas, não façam caso de vossas mães, que vos falam de castidade, de virgindade. Elas estão passadas de moda. Elas falam da Bíblia, que tem mais de 2000 anos. E além disso, esses padres que não querem modernizar-se, falam-vos do que diz o Papa, mas esse Papa está passado de moda. Imagine o veneno que eu ensinei a essas meninas, que elas podiam desfrutar do seu corpo, só tinham de ter cuidado para não engravidar. E eu ensinei-lhes com que método. Essa menina de 14 anos era a namorada do meu sobrinho. Jesus mostrou-me. Chegou um dia ao meu consultório a chorar muito e a dizer: Glória, sou um bebê, estou grávida. Eu quase lhe grito: bruta, não te ensinei como fazer? Mas ela disse: sim, mas não resultou. Sabem, naquele momento o que Deus queria de mim era que eu apoiasse aquela menina, para que não caísse no abismo, para não abortar, porque o aborto é uma corrente que pesa tanto, que arrasta, que maltrata, porque sempre sentirás essa dor e esse vazio de ter sido uma assassina do seu próprio filho. O pior para essa menina é que eu, em vez de lhe falar de Jesus e ajudá-la, reconfortando-a, apoiando-a, não, dei-lhe dinheiro para que fosse abortar, isso sim, num lugar bom, para não ficar prejudicada fisicamente, mas ficou emocionalmente e para toda a vida. Assim como esse, eu patrocinei tantos outros, mas eu ainda tinha o descaramento de dizer que não matava, que era boa, que era católica, que não era justo, não podia estar naquele lugar horrível. E além disso, cada pessoa que me caía mal, eu as odiava e detestava e falava mais mal delas. Eu era falsa, hipócrita e também era uma assassina. Porque não é só com a arma que se mata uma pessoa. Também odiar, caluniar, invejar, humilhar, fazer mal, também é matar. Como já vos disse, o aborto é o pecado mais grave aos olhos de Deus. Muita gente me pergunta como reparar o aborto. Porque não podemos devolver a vida ao bebê. Mas na igreja temos uma bênção tão grande, que é o sacramento da penitência. Porque na confissão Deus perdoa-nos.
E o que o sacerdote desliga na terra fica desligado no céu. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nosso Deus por sua bondade. O Senhor perdoa-nos, mas também lembre-se daquilo que Jesus disse à mulher adúltera, que fosse em paz, mas que não voltasse a pecar. Outro aspecto de reparação é de desagravo. É o batismo de intenção. Batizar os bebês, como o sacerdote fez hoje, nesta celebração, e esses bebês saem do limbo. Vejam a sabedoria da Igreja Católica. Esses bebês vão para a glória de Deus. São agora anjinhos que estão a rezar e a interceder pela nossa salvação. Vejam essa beleza, essa economia de Deus. Veja como Deus transforma tudo para o nosso bem. Nada se perde. E quando o homem ou uma mulher evangeliza sobre o aborto, e se um bebê se salva, isso também é reparação. Quando uma mulher aborta, além de pedir perdão a Deus na confissão ao sacerdote, e não voltar a abortar nunca mais, e se ainda ajudar a evitar outros abortos noutras mulheres, está a reparar o seu pecado enormemente. Isso é a reparação. A minha relação com Deus era muito triste. Para mim, Deus era aquele que eu só procurava quando tinha problemas. Muitas vezes, quando isso acontecia, eu ia correr, pedir-lhe ajuda, quase sempre por problemas econômicos. Era uma relação totalmente econômica a minha relação com Deus. Era do tipo multibanco. Eu metia a oração e o pedido para que Deus me mandasse o dinheiro. Eu queria que Deus me amasse e me desse tudo, mas tudo à minha maneira. E que ninguém me dissesse que o que estava a fazer era pecado, porque eu não gostava. O demônio anestesiou minha consciência. Muitas vezes, quando saía da igreja, quando estava com dificuldades econômicas, passava em frente a uma imagem do menino Jesus que havia na igreja. Eu tocava na mão do menino Jesus e dizia: ouve-me, dá-me dinheiro que estou a precisar. Como alguns fazem com Buda, que lhe esfregam a barriga, dizendo que lhes dê dinheiro. Assim fazia eu com o menino Jesus. Imagine o meu descaramento, que falta de respeito tão grande. E o Senhor mostrou-me como lhe doeu o meu desamor e a minha falta de respeito. Tanta dor e vergonha eu senti agora. E o dinheiro chegava sim, mas desaparecia logo. Era como se quanto mais depressa chegava, mais depressa ficava sem nada. Eu estava a ficar numa situação econômica cada vez pior. Nessa altura, uma senhora contou-me que passou por uma situação parecida, mas que foi com um pastor que alguém lhe tinha recomendado e tudo melhorou. Eu logo que ouvi isso, mais rápido que imediatamente, pedi-lhe que me dissesse onde era, porque iria já para lá. Imaginem a minha infidelidade. E lá vou eu com esse pastor, que já me fez uma oração com imposição de mãos e fez-me comungar à maneira deles. Imaginem, eu recebi o corpo e sangue do Senhor na minha religião católica. Vou para lá e faz-me comungar como se fosse a primeira vez. Lá aquelas celebrações eram muito animadas, saltavam, aplaudiam. Eu dizia: aqueles padres católicos estão parados, aborrecidos, aquelas missas tão cansativas que dão até sono. Não tem comparação com estas, que nos fazem sentir tão bem, tão alegres. Eles lá não acreditam em imagens e dizem que isso de imagens é idolatria. Por isso eu já não me ajoelhava diante de um crucifixo, porque era idolatria. Quando eu comecei a frequentar essas igrejas evangélicas, eu tinha uma vizinha, uma velhinha muito pobre. Ela vivia frente à minha casa e eu ajudava-a, dando-lhe dinheiro para pagar a eletricidade, a água e uma outra vez fazia-lhe umas comprinhas para que ela pudesse comer. Como poderão imaginar, a velhinha gostava muito de mim. Mas quando não temos Deus dentro de nós, até as boas obras ficam sujas com nossos pecados. Quando comecei a frequentar as igrejas evangélicas, eu gostava disso, porque além das celebrações deles serem alegres, eles diziam que amarravam os espíritos da ruína e coisas assim. O fato é que aquela velhinha era católica, mas eu usei a amizade
que ela tinha por mim e consegui convencê-la e comecei a destruir a fé dela. Para resumir, por causa dos conselhos e das ideias que meti na cabeça daquela velhinha, que morreu sem receber os sacramentos, ela não quis recebê-los, porque ela já não dava importância aos sacramentos verdadeiros. Vejam como influenciamos aqueles que estão perto de nós. Quando temos o mal dentro de nós, acabamos por levar os outros conosco para o erro, aqueles que se aproximavam de nós. Vejam o que eu fiz com aquela velhinha. Mas quando aquele pastor me pediu o dízimo, fiquei furiosa, porque eu nesse tempo já estava arruinada e eles, para completar a minha ruína, ainda me pediam 10% dos meus rendimentos. Passou-me por completa a emoção do protestantismo. Sexto mandamento: infidelidade. Aqui, eu ainda cheia de soberba, neste mandamento pensava: aqui não me vão tramar, porque nunca tive nenhum amante, sempre fui fiel. Depois de casar, nem sequer dei um beijo em outro, só ao meu marido. Mas quando o Senhor me mostrou que cada vez que andava com os seios descobertos, com as minhas calças coladas ao corpo, com as roupas que eu usava, mostrava demasiado meu corpo, eu, que pensava que aqueles homens que me olhavam simplesmente me admiravam, mas o Senhor mostrou-me como eles pecavam comigo, que não era uma admiração como eu pensava, mas sim uma provocação, e eles pecavam por minha culpa. Eu tinha entrado no adultério por exibir o meu corpo, que eu não entendia a sensibilidade masculina. Eu julgava que eles pensavam como eu, que olhavam para mim e diziam: que lindo corpo, mas eles pecavam por minha culpa. Eu nunca fui infiel por me deitar com outro homem, mas era como se fosse uma prostituta na minha espiritualidade. Além disso, eu pensava em vingar-me do meu marido se ele me fosse infiel e aconselhava outras mulheres a fazer o mesmo, quando descobria que algum marido tinha sido infiel, e aconselhava-as mal. Não seja burra, vinga-te, não perdoes. Faz-te valer. Por isso é que nós mulheres estamos tão submetidas, pisadas pelos homens. Sabem, eu e as minhas amigas, com esses conselhos, conseguimos que uma amiga nossa se separasse. Ela surpreendeu o marido no escritório quando beijavam a secretária. Nós, com nossos conselhos, não a deixamos reconciliar com o marido, apesar de lhe pedir perdão, verdadeiramente arrependido. Ela até queria perdoar, porque o amava, mas nós não o deixamos. Terminaram divorciados e 2 anos depois ela se casou só no civil com um argentino. Imaginem o que nós fizemos. Quando eu aconselhava desta forma, eu estava dentro do adultério. Eu vi, Jesus mostrou-me como os pecados da carne são espantosos, que as pessoas condenam-se, mesmo que o mundo diga que está tudo bem. Depois de me casar, só tive um homem na minha vida, o meu marido, mas mesmo assim os pecados também estão no pensamento, no falar e na ação. Foi muito doloroso ver e com que tristeza o pecado e adultério do meu pai nos fez tanto mal. A mim transformou-me numa ressentida e afundei-me no ressentimento contra os homens. E os meus irmãos transformaram-se em 3 fiéis cópias do meu pai. Pensam que são felizes porque se acham muito machos, são mulherengos, bebem e não percebem o mal que fazem aos seus filhos. Por isso, a meu papai chorava com muito sofrimento no purgatório, quando viu o resultado do seu pecado e do exemplo que deu. Condenamo-nos com a promiscuidade. É viver como se fôssemos animais, ratos, cães, etc., aqui e acolá. Caluniar também é roubar. Imagina que eu dizia que nunca tinha roubado. Eu considerava-me honesta, mas roubei a Deus. Sim, roubei a Deus. Eu vim a este mundo para ajudar a construir um mundo melhor, ajudar a estender o reino dos céus sobre a terra. Mas além de não fazer isso, dei muitos maus conselhos e a muitos prejudiquei. Não soube usar os talentos que Deus me deu. Roubei, claro que roubei. A quantas pessoas roubei o bom nome, levantando calúnias ou espalhando-as,
Vocês não imaginam como são terríveis os pecados da nossa língua e como se reparam. Como reparar o bom nome de alguém depois de se espalhar o boato de calúnia? Como devolver o bom nome àquela pessoa? Isso sim é muito difícil. Por isso, no purgatório, essas pessoas que prejudicaram alguém com as suas palavras sofrem muito. Quase toda a gente usa a língua para criticar, para destruir, para magoar, para arrasar o bom nome das pessoas. Essas línguas lá são causas de grande sofrimento. Essas línguas queimam. Como queimam? Vocês não podem imaginar. O Senhor mostrou-me como nos enganamos nos julgamentos que fazemos das outras pessoas. Sabem que, por exemplo, enquanto nós olhamos com desprezo para uma prostituta, o Senhor olha para ela com infinito amor, com infinita misericórdia. Ele vê dentro dela, vê toda a vida dela e vê que o que a levou a essa vida. Sabem que muitas delas são consequência dos nossos pecados, até pelo nosso desprezo e falta de amor ao próximo. Alguém estendeu a mão e deu a sua ajuda a uma prostituta, ou a alguém que apanharam a roubar. Passamos a vida a julgar e a ver os defeitos dos outros, os seus erros e a condenar. Mas, pelo menos, quando virmos alguém a fazer algo errado, calemos a nossa boca e dobremos os nossos joelhos e rezemos por essa pessoa. Talvez não possamos fazer mais nada por ela, mas Deus pode. Não a julguemos, nem critiquemos, porque se o fizermos, pecamos mais que essa pessoa. Não podemos de maneira nenhuma levantar falso testemunho ou colaborar para que se espalhe, nem julgar, nem mentir, que estamos a roubar a paz dessa pessoa. E cuidado, porque a mentira é sempre mentira, não há grandes ou pequenas, verdes ou amarelas. Mentir é sempre grave, e o pai da mentira, vocês sabem bem quem é. No meu caso, tanta mentira pra quê? A minha vida ficou a descoberto à luz de Deus. E vocês? Mas saibam que no outro lado ninguém vai brigar, ninguém vai reclamar. Lá é só a vossa consciência e Deus. No meu caso, por exemplo, os meus pais estavam ali a ver as minhas mentiras. Mas a minha mãe não me denunciou, só me olhava com infinita ternura. E a minha pior mentira foi mentir a mim mesma quando dizia que não matava, não roubava, que era boa pessoa, que não tinha feito mal nenhum a ninguém, e que Deus não existia, e que ia para o céu assim mesmo. Que vergonha tão grande a que senti agora. O Senhor continuou a mostrar-me que, enquanto na minha casa se desperdiça comida, noutras casas do mundo havia fome, e disse-me: olha, eu tinha fome, e olha o que tu fizeste com o que eu te dei, desperdiçaste. Eu tinha frio, olha o que tu fizeste, escravizada às modas. O que dirão as aparências, as roupas caras de marca e as joias, a gastar 150 pesos a cada injeção para estar delgada, escravizada ao teu corpo, e fizeste um Deus no teu corpo. Olha quantos não tinham que vestir ou que comer, quantos não tinham com que pagar suas contas. E mostrou-me a fome dos meus irmãos, e como eu também era responsável pela fome e as condições em que estava o meu país e o meu mundo. Porque todos somos responsáveis. Mostrou-me como eu tinha a ver com tudo isto, porque quando eu tinha falado mal de alguém, essa pessoa tinha perdido o seu trabalho e o sustento da sua família e tinha lhe roubado a honra e o bom nome. E como devolveria depois esse bom nome? Mostrou-me que era mais fácil devolver dinheiro roubado, que podia devolver e reparava esse pecado. Mas depois de roubar o bom nome de uma pessoa, depois da calúnia já estar espalhada, quem pode devolver o bom nome dessa pessoa? Tanto mal se faz a essa pessoa a nível de trabalho ou na relação com as outras pessoas.
Matrimônios destroem-se. Tanto mal, tanto mal. Também roubava os meus filhos. A graça de terem uma mãe em casa, uma mãe terna, meiga, que os amasse, os acompanhasse. Mas não, a mãe na rua, os meninos sós, com o pai, a televisão e o computador, e os jogos e os videogames, e achava-me uma mãe perfeita. Eu saía às 5 da manhã e só regressava às 11 da noite. E para ficar bem com a minha consciência, dava-lhes roupas de marca e tudo que aqueles meninos queriam. Eu fiquei horrorizada quando vi a minha mãe a interrogar-se no que tinha errado e o que devia ter feito e não fez com respeito à minha educação. Ela foi uma santa mulher que nos dava e nos semeava os princípios no Senhor Jesus Cristo. E o meu pai foi um homem bom para conosco. Eu disse para mim mesma: que será de mim, que nem sequer fiz nada assim, nem parecido pelos meus filhos? Fiquei horrorizada e perguntava-me: como será quando Deus me julgar com respeito aos meus filhos? Que espanto, que dor tão grande! Eu roubar a paz aos meus filhos. Agora via isso no livro da vida. Senti uma vergonha tão grande, porque no livro da vida vemos tudo, toda a vida, como um filme. E quando vejo os meus filhos a dizer: oxalá que minha mãe demore mais a chegar, oxalá que haja muito trânsito e chegue mais tarde, que ela é muito cansativa, aborrecida, e quando chega está sempre a resmungar, a gritar com todo mundo. Que tristeza, irmãos. Uma criança de 3 anos e outra maiorzinha a dizer isso. Oxalá a mamãe não chegasse. Eu roubei a estes meninos uma mãe. Roubei-lhes a paz que devia dar em casa. Não fiz com que conhecessem Deus através de mim e amassem um próximo. Mas não, nada. Não podia dar aquilo. Não tinha. Como vou dar aquilo que eu não tinha? Eu não amava o próximo. Se eu não amo o próximo, eu também não tenho amor para com o Senhor, porque Deus é amor. Levantar falso testemunho também é roubar. Nisso eu era esperta, sabe? Porque Satanás tornou-se meu pai. Porque tu pode ter Deus por pai e Satanás como pai. Ou um ou outro, os dois não dá. Se Deus é amor e eu era ódio, quem era meu pai? Se Deus fala em perdão e de amor aos que me fazem mal, mas eu dizia que quem me as faz, me as paga. Era vingativa, era mentirosa. E se o maligno é o pai da mentira, então quem era o meu pai? As mentiras são mentiras e o maligno é o pai. São terríveis os pecados da língua. Eu via quanto mal tinha feito com a minha língua, quando criticava, quando gozava alguém, quando chamava nomes a alguém, e como se sentia essa pessoa, como lhe doía aquele apelido que lhe pus, criando um complexo de inferioridade tão grande a ponto de destruir, como por exemplo, uma pessoa gorda a quem lhe chamei de gorda, fazendo-a sofrer. E como essa palavra terminou numa ação destrutiva. Quando eu tinha 13 anos, havia o grupo das amigas, que para mim era um orgulho pertencer-lhe. Era um grupinho de meninas finas e espertas. O Senhor me mostrou como esse grupinho de espertalhonas mataram espiritualmente uma menina na escola. Havia na escola uma menina gorda, obesa. As minhas amigas começaram a atacá-la, a gozá-la, chamando-lhe nomes feios, como foca, elefanta e outros. Gozávamos com ela. Eu, como não queria ficar mal com as minhas amigas, fazia o mesmo, para ficar bem com elas. Agora, no livro da vida veio. Como essa menina ficava cada dia com mais complexos pela sua gordura, e olhava-se ao espelho, e cada vez que se via a si própria, era mais e mais feia. O fato é que começou a odiar-nos e odiar-se a si própria. E quanto mais ela se via, mais se odiava. E o ódio é de morte.
é morte da alma. Essa menina, nesse desespero pela gordura, um dia tomou um frasco de iodo. Tomou um frasco de iodo para ver se emagrecia. Mas sabe o que aconteceu? Sabe como ficou por causa do iodo? Quase cega. Apanhou uma forte intoxicação e quase ficou cega. Por isso não voltou à escola. A nós nunca nos importou saber. Nunca mais apareceu e não nos importou saber por quê. Por isso digo-lhes, irmãos, que os pecados de comunidade são muito graves, gravíssimos, porque esses pecados da comunidade também são nossos. O pecado dessa menina também foi nosso pecado. O pecado da comunidade também é o teu pecado, porque não fizeste nada para evitá-lo. E não é só o pecado individual, mas também o da humanidade, pelo qual não fizeste nada para mudar isso. O poder da palavra, quando destruímos aquela menina, pondo-lhe nomes, o demônio entrou e destruiu-a. E ela pôde destruir outros com seu ódio. E assim vai, se formando as correntes do mal. Onde há ódio, o maligno está aí. Essa foi uma visão de como matamos uma companheira de escola. Matamos a sua alma. 20 anos mais tarde, eu tinha uma sobrinha muito linda. Ensinava, aconselhava como vestir-se, como realçar o seu corpo, maquiagem, etc. Um dia ela queimou-se gravemente em mais de 70% do seu corpo. Só a cara não se queimou, mas era muito grave, podia morrer. Eu fiquei furiosa com Deus, porque fui à capela e disse: Deus, se existe, prova-me, mostra-me que existe, salve-a. Imaginem que soberba minha, sabe? A minha sobrinha salvou-se, mas ficou totalmente queimada, com marcas graves. As mãos ficaram tortas, uma tristeza. Nessa altura, já tinha eu dinheiro e levava a passear, às vezes levava à piscina, mas quando eu metia na piscina, toda a gente saía protestando e diziam: que nojo! Não sei por que saem de casa com essa criatura. Vem para aqui estragar-nos as férias. Isto, diziam as pessoas que haviam. As pessoas são mais perversas, egoístas, quando falam assim. Quando olham a desgraça dos outros. Desta forma, minha sobrinha começou a não querer sair de casa. Chegou até mesmo a ter medo das pessoas. Ela começou mesmo a odiar as pessoas. O Senhor mostrou-nos a cada um de nós quando gozamos de um irmão sem uma gota de compaixão. Que direito tem os de fazer alguém sofrer, pondo sobrenomes e chamar nomes feios, sem saber o que esta pessoa está a sentir? Que direito tens de ser tão cruel? Deus vai te mostrar quantas pessoas assassinaste só com uma palavra. Vai ver o poder terrível que tem a palavra para assassinar almas. Mas sabem que se eu for frente ao Santíssimo Sacramento e pedir a Deus a graça de reparar os meus pecados, Deus achará a minha sobrinha na sua alma, porque esse Deus é um Deus enamorado, e à medida que fechamos as portas ao mal, vai nos abrindo as portas das bênçãos. Quando o Senhor me fez o exame dos 10 mandamentos, mostrou-me como era que eu dizia que adorava e amava a Deus com as minhas palavras, mas ao contrário, estava a adorar o maligno. Criticava tudo e todos, e a todos apontava com o dedo. E como o Senhor me mostrou tudo isto, quando eu dizia que amava a Deus e ao próximo, mas era falso e muito invejosa. Mostrou-me como eu jamais reconheci nem agradeci aos meus pais toda a entrega deles para me darem uma profissão e poder triunfar na vida, todo o sacrifício e esforço que fizeram, mas eu não via isto. Mal eu tive a minha profissão, até eles ficaram inferiores para mim, ao ponto de ter vergonha da minha mãe pela humildade e pobreza dela. Olhem,
Tudo isto é vergonhoso. Deus fez-me uma análise de toda a minha vida, à luz dos 10 mandamentos. Mostrou-me como fui eu com o próximo, como fui eu com Deus. Eu nunca tive amor nem compaixão pelo próximo, pelos meus irmãos de fora. Eu nunca pensei sequer nos doentes, na sua solidão, nas crianças que não têm mãe, nos órfãos, tantas crianças a sofrer, tanto sofrimento. Podia dizer: Senhor, concedei-me a graça de lá acompanhá-los na sua dor. Mas não, nada. Jamais o meu coração de pedra se lembrou do sofrimento dos outros. O mais terrível era que jamais fiz nada por amor ao próximo. Por exemplo, eu paguei as compras do supermercado a muita gente quando não podiam pagar. Pessoas necessitadas, mas não dava por amor. Eu tinha dinheiro e não me custava nada. Eu dava porque era muito agradável que toda a gente visse o gesto e que dissessem que eu era boa, que eu era uma santa. E como me sabia bem manipular com necessidade as pessoas. Eu não dava nada grátis. Então eu dizia-lhes: eu dou-lhe isto, mas em troca faça-me o favor e vá substituir-me no colégio dos meus filhos, nas reuniões, porque eu não tenho tempo. Ou leve-me estas compras no carro, ou faça-me isto ou aquilo. E assim a todos manipulava para pedir algum favor em troca. Nunca porque a pessoa precisava. Além disso, adorava que andasse um monte de pessoas atrás de mim, a falar da boa e generosa e até santa que eu era, porque havia pessoas que até diziam isso, e sabia-me bem. Jesus fez-me esse exame dos 10 mandamentos, e eu vi como da cobiça saíam todos os meus males. Esse desejo que eu tinha, que eu pensava que seria feliz se tivesse muito dinheiro, fiquei obcecada para não ter dinheiro. Para ter dinheiro, muito dinheiro. Pena que quando tive muito dinheiro, foi o pior momento que viveu a minha alma, a ponto de querer suicidar-me. E como apesar de ter tanto dinheiro, sentia-me só, vazia, amargurada, frustrada. Essa cobiça, esse desejo de dinheiro foi o caminho que me levou pela mão do maligno a extraviar-me e a soltar-me da mão do Cristo. E o Senhor disse-me: é que tu tinhas um Deus, e esse Deus era o dinheiro, e por ele te condenaste, porque por ele afundaste no abismo e afastaste do teu Senhor. Quando me diz Deus dinheiro, nós sim tínhamos chegado a ter muito dinheiro, mas agora estávamos quebrados, endividados, e tínhamos acabado o dinheiro. Eu grito: mas qual dinheiro? O que eu deixei na terra foram muitas dívidas. Sabe, no meu exame dos 10 mandamentos não passei em nada. Terrível, quanto espanto. Vivi um verdadeiro caos. Mas como? Eu nunca tinha assassinado, não fazia mal a ninguém. Isso era o que eu pensava. Mas sim, tinha morto tanta gente. Até aqui falei dos 10 mandamentos. E porque me abriu o livro da vida. Aí, que beleza. Vemos a nossa vida desde o momento da fecundação.